Nas últimas semanas temos falado sobre relacionamentos, especialmente o casamento. E hoje vamos tratar sobre uma proposta do apóstolo Paulo e falar como ela pode ser aplicada na vida em família. Bom dia, Paulo! Bem-vindo ao Manhã da Piedade, de volta, né? Bom dia, Moninha. Bom dia a todos. Paulo, ó, eu falo, Paulo e o apóstolo Paulo, hoje nós vamos falar tudo de Pois Paulo. é, que coincidência, né? Não é? O apóstolo Paulo, ele escreve em uma de suas cartas a ideia de fazer-se um. Eu queria que Sim. você explicasse melhor sobre isso em família. Então, Moninha, eu penso que nós, no nosso primeiro encontro, eu citei brevemente este fato, né? Do fazer-se um. Uhum. E por isso, provavelmente, a pergunta. Eu vejo que este fazer-se um é um riquíssimo instrumento, é uma metodologia, uma proposta que vale em todos os campos, não só na família. O fazer-se um vale no trabalho, vale entre colegas, vale para o casal e vale também de pai para filho, de mãe para filho, com os vizinhos, etc. Na verdade, a proposta, Moninha, ela é do apóstolo Paulo, mas ela foi muito colocada em evidência por Chiara Lubich. Chiara Lubich, a fundadora do movimento dos focolares, ela citou inúmeras vezes o fazer-se um como um caminho de construir relacionamentos duradouros. E o que é que diz o Paulo, o apóstolo Paulo, exatamente? Ressaltando aqui que eu sou profissional, sou psicólogo, logoterapeuta, então eu tenho sempre essa preocupação dessa abordagem que possa nos levar para o caminho da saúde. Então tem sentido, eu vejo sentido a gente enriquecer-se com todas as propostas que encaminham para a saúde. O que o Paulo faz é impressionante, ele traz uma revolução em termos de relacionamento humano, porque ele diz assim: com os ricos eu me fiz rico, com os pobres eu me fiz pobre, com os judeus eu me fiz judeu, e com o pagão eu me fiz pagão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: as leis da época, né? As leis que ele estava, inclusive ele era um judeu, ele tinha toda essa carga, essa influência das regras, né, do seu tempo, mas ele diz assim: mais importante que isso é o querer bem a pessoa, o amor ao outro, colocar-se no lugar do outro. Então, podemos ir para um exemplo concreto. Um judeu não come carne de porco. Uhum. E ele diz assim: se eu estou com um judeu, por que eu vou insistir em comer carne de porco? Eu não como carne de porco. Ou seja, eu me faço um com ele. Agora, com um pagão, se eu estou com um pagão, que para ele a carne de porco não é nenhum impedimento, eu estou com um pagão, eu como carne de porco, sim. Se o outro está com sede, qual é a minha preocupação? É a sede do outro. Então, fazer-se um é oferecer um copo de água. E eu lembro que eu citei na primeira entrevista, mas é um exemplo que eu vejo assim, eu cito sempre, vou repetir. Um pai que chega cansado, ele, digamos aí que ele caminhou muito, que ele correu, que ele suou, que ele está muito cansado, ele só quer poder deitar numa cama, estirar a coluna, etc. Aí o filho de 1 ano e meio, 2, quando ele abre a porta, o filho se agarra na perna do pai e diz assim: papai, brinca comigo. O que é o fazer-se um neste caso, Moninha? É o papai se agachar e brincar com a criança, nem que seja 5 minutos. Depois ele pode dizer assim: papai está cansado, papai precisa ir no quarto. Mas veja, fazendo assim, ele entrou no mundo da criança.
Ele brincou com a criança e depois... Agora, é diferente de alguém que chega cansado e diz assim, o papai está cansado e não pode brincar agora. Quer dizer, você corta um relacionamento, você corta uma possibilidade de diálogo. É engraçado porque enquanto você fala, eu fico lembrando da passagem do casamento, né? E serão uma só carne. Então, uma só carne, doeu em um, tem que doer necessariamente no outro. Isso é ser um. E aí eu pergunto para você, Paulo, essa proposta pode ser tão significativa no relacionamento do casal e na família somente na medida em que eu sinto a dor do outro, não sentir a dor do outro, mas sentir com o outro? Sim, sim, sim. Exato, maravilhosa colocação. O fato é que a empatia é uma das características deste amor, desta atenção ao outro. Quando nós amamos, nós temos a empatia, nos colocamos no lugar do outro. Esse colocar-se no lugar do outro é fundamental. Naturalmente, a dor do outro, como você diz, ela passa a ser minha, e a tua expressão de ser uma só carne é muito verdadeira, muito profunda. É fato que a nossa cultura, ela diz uma coisa que vai na direção contrária. Ela diz assim, ela coloca em relevo o eu quero, eu preciso, isso me faz bem para mim, eu quero agora, inclusive, né? Enquanto que o casamento, ou ele se constrói em cima do nós. Isso não quer dizer, Moninha, que eu não tenho direito ao meu lazer, ao meu momento, etc. Mas a dificuldade acontece quando o meu lazer exclui o outro. Então, precisamos estar muito atento. Mas... de nenhuma forma estamos propondo que desapareça por completo. É um equilíbrio onde o outro estará sempre presente. É interessante, né, Paulo, que a gente vê o cristianismo tem mais de 2000 anos aí, e a mensagem do evangelho, as pessoas têm tanta dificuldade de entender essa mensagem. A que você atribui isso? Olha, eu vou pegar um dos salmos, ou seja, voltar um pouco, né? Porque essa proposta é do Novo Testamento, a proposta do apóstolo Paulo, mas nos salmos já tem uma frase que para mim é muito esclarecedora. É quando diz assim, eu vos darei um coração de carne, eu transformarei o vosso coração de pedra em um coração de carne. Olha, na minha percepção, eu vendo hoje a nossa cultura, as dificuldades, tantas crises que existem na nossa sociedade, é um fato que nós temos um coração de pedra. E é muito difícil esse coração de pedra estar sendo transformado em um coração de carne nos séculos. Porque a própria mensagem de Jesus, ela ainda hoje está sendo compreendida. Por exemplo, esta proposta do apóstolo Paulo, quem é que fala sobre a proposta do apóstolo Paulo? Fazer-se um. Assim, é claro, em alguns momentos, em retiros, etc. Mas não é o padrão da nossa cultura. A nossa cultura está colocando ênfase no eu. Enquanto que o apóstolo Paulo está dizendo assim, o nós, o outro, é fazer-se um com o outro, até o limite do pecado, né? Cá entre nós, assim, se o outro diz assim, Moninha, vamos assaltar um banco, eu vou dizer não. Esse fazer-se um, não, nesse limite, não. Uhum. Mas todo o resto... e é difícil, o cristianismo tem 2000 anos, porque é um processo lento. E eu não me assustaria, porque existe um crescimento, apesar de ser lento, porque, veja, vamos ver aqui, 1000 anos atrás, era cristão
Eu era um bom católico um pouco mais de 1000 anos, né? Mas defender o cristianismo, matar muçulmanos era ser um ótimo cristão. No tempo das cruzadas, voltamos aí nos anos 300 depois de Cristo. Hoje a gente tem uma percepção: eu não posso matar, embora exista violência, mas existe sim uma condução aí do Espírito Santo para dias melhores. Eu tenho certeza disso. Se Deus quiser. Quando você usa essa passagem do Salmo, de criar em mim um coração, Senhor, né? Um coração de carne. E quando eu junto essa mensagem com a mensagem do apóstolo Paulo, eu poderia dizer que a gente precisa ser mais humildes no tratamento com as pessoas? Com certeza, também mais humildes. Mas eu diria assim que cabe a nós, além da humildade, que nunca deve ser descartada, é uma questão de inteligência. Porque vamos pensar estritamente a nível empresarial. Vamos colocar aqui na empresa essa lógica do fazer-se todos nós ganhamos, inclusive o empresário. Porque e claro, nossa ênfase aqui também é a vida do casal, mas o casal ganha, a empresa ganha, a sociedade ganha. Então, é uma questão de sabedoria nossa, sabedoria, não só aquela sabedoria que diz assim, é uma questão de inteligência. Vamos propor nos nossos relacionamentos o fazer-se supõe humildade, sim, mas é também um caminho de inteligência. E aí, quando a gente fala de humildade também, né, Paulo? A humildade não o Evangelho ele vai falar: sujeitai-vos uns aos outros, naqueles mandamentos de mutualidade, amai-vos uns aos outros, dividir as cargas uns dos outros. E aí, o ser humilde é diferente de se rebaixar, não é? Sim. O rebaixar-se, ele não. Precisamos entender existem dois sentidos aí, né? Porque o rebaixar-se no sentido negativo, ele não é pedido a nenhum cristão, de jeito nenhum. Existe um outro rebaixar-se quando Jesus fala assim, tornar-se criança. Porque se não é um desses pequenos, quem não se tornar um desses pequenos não entra no reino dos céus. Então vamos entender aqui, rebaixar-se quer dizer assim, permitir que o outro me faça mal? Não. Eu posso tentar caminhos aí onde não inclua esse rebaixar a minha pessoa. A não ser em condições assim, se vamos pensar momentos mais trágicos aí da nossa história, talvez sim, mas mesmo, vamos pensar que o próprio Viktor Frankl, ele tem uma passagem épica, porque ele diz assim, olha, o ser humano é esse que foi capaz de inventar as câmaras de gás, ou seja, é um momento terrível da nossa história. Você inventa a câmara de gás, diz que o prisioneiro vai tomar banho e ao invés de água sai gás. Isso depois de muitos meses de sofrimento, etc., né? De tortura de todos os tipos. Então, aí o Frankl diz assim, olha, o homem foi esse que foi capaz de inventar a câmara de gás, mas também é esse que foi capaz de entrar com dignidade nesta câmara e fazendo a sua oração, pedindo a Deus por si e por outros, pelos seus familiares, etc. Então, veja, rebaixar-se, sim, se for nessa dimensão aqui de alguém que se entrega, que se doa, ou que se faz criança, como propõe Jesus, por que não? Paulo, tem uma crônica, quando você está falando, vai vendo as coisas na minha cabeça aqui. Tem uma crônica de Rubem Alves que vai comparar o casamento com uma partida de tênis e uma partida de frescobol.
e fala da competitividade do tênis Sim. e da leveza do frescobol. E eu pergunto para você, você enxerga que em muitos casamentos existem uma competição entre marido e mulher? Primeiro, Moninha, eu quero te agradecer as tuas colocações, porque eu não conheço esse momento aí que o Rubem Alves faz essa consideração. Gostaria muito de conhecer, Vou te mandar. mas veja, é fantástico, sim. E uma das dificuldades, sim, a nível no relacionamento a dois é a competição. O que se espera? O que se espera é que o relacionamento possa crescer e se tornar uma parceria, onde você citou antes este ser uma só carne, com certeza, onde o sofrimento do outro é também meu sofrimento, onde eu posso oferecer, apesar do meu cansaço, eu posso doar o meu carinho, a minha proposta, a minha atenção. Infelizmente, sim, acontecem não só competição, mas quando talvez um dos pares pensa que, né, eu casei com essa pessoa porque eu preciso de uma mãe, porque eu quero uma mãe. Já não é o caminho correto. Ou então eu quero uma proteção, eu quero um pai. A proteção que um e outro podem oferecer é diferente, não é nem o pai nem a mãe. E aí deve ser uma parceria. A competição ela vai aparecer e vai trazer também os seus malefícios. Maravilhoso, Paulo, de tudo que nós falamos. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, caso a gente não tenha falado? As suas considerações finais? Moninha, eu veja, eu citei também em entrevista anterior, mas eu vejo que existe um caminho que me parece que está muito desgastado, né? Já talvez os homens principalmente entendem assim, eu não quero mais discutir a relação. Existe até um cansaço a respeito do diálogo, mas o diálogo é e continua sendo o grande instrumento que nós temos para crescer, em conhecer o outro. E, portanto, o desafio é esse. Eu amo aquilo que eu conheço. Eu não posso. Como é que eu vou amar se eu não conheço? Uhum. Então, podemos talvez trocar esta palavrinha diálogo e dizer assim, e nos questionarmos: eu conheço verdadeiramente o outro? Eu sei o que o outro gosta? Eu sei o que o outro esperaria receber hoje, se é nesse calor aí que já estamos, se ele preferia, ele ou ela, preferia receber uma rosa ou um sorvete? Então, estamos aqui nesse caminho de conhecer melhor o outro. Se eu não sei o que o outro prefere, talvez eu não poderia amar. Maravilhoso. Pode ser assim? Maravilhoso, Paulo. Lembrando, gente, que o Instagram do Paulo é @paulohest.logoterapia, tá na tela. O DDD 21 98871 2551, correto? Obrigado, é isso mesmo.